Estamos ao vivo aí, boa noite pessoal, graça e paz, tudo certo? Boa noite pessoal, graça e paz. O pessoal vai entrando aí nessa quarta-feira, momento aí pra gente partilhar um pouco, né, desse assunto muito especial que é a oração, né? Nós vivemos em tempos aí que nós precisamos cada vez mais viver uma vida de oração, uma vida fundamentada nesse amor de Deus, né, Bruno? A gente tem falado, né, sobre o processo da oração na nossa vida e o que de fato é a oração. Na semana passada foi você e a Karina, né? Sim. Falando da importância da oração nas nossas vidas e hoje um grande questionamento que, Ângela, eu já ouvi muito isso, não sei se você já ouviu. E já falei também, né? Não só ouvi como eu já falei, como eu já me questionei. Será que Deus ouve a minha oração? Porque muitas vezes a gente quer algo para agora, né? Queremos respostas, até porque o mundo é imediatista, né? E a gente espera muitas respostas também de Deus imediata. E a gente vai entrar mais profunda aí, entra aí, a galerinha vai entrando aí e a gente já vai atualizando, né? O pessoal que está vendo aí a gente sobre a comunidade, né? Nós que estamos aí nesse tempo da comunidade, tempos de obras, tempos aí que nós vamos vivenciando aí de desafios, onde Deus nos impulsiona a viver sempre uma novidade, né? Sim, nesse tempo assim de construção, não só de construção da casa, né? Daqui do Ângelo, da Gabi, uma casa para a comunidade, né? Mas de construção da nossa vida, da nossa história. Nesse período que nós estamos vivendo, que tem sido difícil para todo mundo. Hoje eu ainda conversava, Ângelo, com várias pessoas, sabe? E todo mundo partilhando das dificuldades desse período. E eu falava justamente isso, olha, é um tempo de espera e um tempo de oração. E um tempo de oração para encher o nosso coração de esperança. Porque a oração faz isso, sobretudo nos momentos difíceis, né? Enche o nosso coração de esperança naquele que tudo pode fazer em nossa vida. Até queria mandar um abraço, o João. O João colocou ali, somos muito imediatistas, com certeza, João. Nós vivemos esse imediatismo que acaba fazendo com que nós vamos atropelando as situações, fazendo com que vamos tomando decisões, né? Muitas vezes aí. E a oração, até a live que nós falamos, eu e a Karina, então você que não acompanhou, vai lá no YouTube, tem essa live lá no YouTube. Eu e a Karina justamente falava, né, da oração que nos ensina, nos educa, nos direciona a viver essa paciência, a viver essa meditação, a viver uma vida contemplativa, né? E é o que nós mais necessitamos hoje diante dessa correria que nós vivemos. Eu vivenciei uma situação hoje, Ângelo, que me mostrou muito e me moldou esse sentido mesmo da espera e da oração. Porque, gente, foram coisas muito simples que aconteceram comigo hoje, mas eu fico pensando assim, se a gente não consegue esperar nas coisas simples do dia a dia, como que nós vamos esperar, por exemplo, para as coisas maiores, para aquilo que a gente tem rezado e pedido para Deus? Então, eu não vou contar agora, né, gente? Eu vou esperar um pouquinho, eu sei que é muito difícil, né? A gente começa a falar, já embala, quer contar tudo, mas eu vou deixar vocês também um pouquinho de expectativa mais pro final. Mas, assim, para mostrar como que a gente pode administrar esse imediatismo que está presente em todos nós. Todos nós queremos as coisas para agora. Nós somos impulsivos muitas vezes. Olha, eu quero que resolva isso hoje, agora. Mas, como diz o Salmo, né? O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. É isso aí, pessoal. Então, vamos entrando aí, vamos andando já aí pelo Facebook, né? Nós sabemos quanto nós podemos ajudar as pessoas e às vezes nós ajudamos as pessoas com uma atitude muito simples. Muitas vezes só o fato de partilharmos aquilo que nós mesmos assistimos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós buscamos, já é uma forma assim de você estar ajudando o outro. Quantas pessoas aí que você sabe que necessita, que está passando por uma situação difícil, que vive
essa ansiedade que não encontra respostas, né? Essa angústia, né? Angústia, cara. E você pode ajudar. É só entrar no Facebook, compartilhe essa live, chama mais amigos, convide mais pessoas para fazer parte nesse momento. Talvez a semana inteira você viu tantas coisas nas redes sociais, mas esse é um momento talvez que você precisa parar para ouvir a voz de Deus, e essa é a nossa intenção, de ser essa voz de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Só quero confirmar, né, antes da gente fazer a oração, se tá tudo certo, pessoal. Eu acho que tá, né, no Face da comunidade, porque a gente usa o Face da comunidade e o nosso pessoal às vezes dá medo de estar no meu, mas acho que tá no da comunidade mesmo. Se tá tudo certo aí pelo Instagram também, pra gente poder começar a nossa live de quarta-feira. Acho que tá, né? Com certeza. Vamos lá. A Jaira, um abraço para a Jaira. A Jaira sempre entra aí nas nossas lives. Deus abençoe. Jaira sempre junto com a gente aí. Um grande abraço, né? Parceirona também nossa aí, sempre acompanhando, sempre curtindo as coisas que nós postamos aí também. E é isso aí, gente. É uma simples curtida, uma simples compartilhar ali, já também você está fazendo com que o Evangelho chegue até tantas outras pessoas que necessitam desse amor de Deus. Vamos rezar então, vamos pedir essa ação do Espírito Santo. Vamos pedir para que o Espírito Santo, nessa noite de hoje, faça presença em nós. Para que o Espírito Santo guie as nossas palavras, guie o nosso pensamento, nesse momento, abra os nossos ouvidos como uma forma de ouvir a voz de Deus no nosso interior. Que o Espírito Santo faça fecundar cada palavra em nosso coração. Possa ser como sementes que é plantada através dessa live, através desse momento, que nós precisamos, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz nessa noite de hoje. Por isso nós precisamos e nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessora da Mãe de Deus, aquela que bem soube ouvir a voz de Deus, Maria Santíssima, também a nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos que vamos então, né, pessoal? Vamos lá partilhar da palavra, falar desse assunto. Muito bem, pessoal. Hoje nós estaremos partilhando o Evangelho de São Mateus, do Mateus capítulo 15. Você que tem uma Bíblia na sua casa, se depois você quiser ler essa passagem também e refletir como ela pode se encaixar na sua vida, é muito importante com que a gente pegue o Evangelho, com que a gente leia, com que a gente silencie o nosso coração e também escute aquilo que Deus tem a falar para cada um de nós de uma maneira muito específica. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Evangelho de São Mateus, 15, do 21 ao 28. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidônia. Uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas da mesa que caem dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Como queres te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha foi curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Gente, só nessa passagem, né, Anjo? A gente Nossa pode, Senhora, assim... a gente já ficaria a noite Nossa, inteira inteira. conversando aqui, galera. Dá para destrinchar, assim, em cada detalhe que tem. Ele é rico em detalhes. Mas, como nosso tempo é curto, vamos aqui falar, assim, de uma maneira geral, certo? Primeira coisa, gente. Jesus, ele andava no meio do povo. Muitas pessoas ouviam falar de Jesus e iam até ele para pedir um milagre, para pedir aquilo que, uma cura, para pedir a cura para algumas pessoas. O importante é que as pessoas iam até Jesus porque elas encontravam nele um motivo para saciar as suas necessidades. É claro que existem pessoas, que a gente já falou sobre isso também, né, que iam até Jesus só para o milagre. Mas de fato existiam pessoas que iam até Jesus porque encontrou nele o sentido de suas vidas. Como essa mulher, ela não queria ir atrás de Jesus só para ter a cura, mas é porque ela precisava encontrar no Cristo um sentido novo para a sua vida. Aí está o sentido da oração. A oração não é simplesmente pedir alguma cura e pedir um milagre. Mas a oração, sobretudo, é o momento em que eu levo o meu coração, a minha intimidade, até o coração de Jesus. Quando de fato eu quero ser íntima de Jesus. Quando eu quero ter um encontro pessoal com Ele, porque eu reconheço que Ele é o Salvador da minha vida e da minha história. E é muito interessante que a mulher, ela não era ali de Israel, ela era de uma outra região. Então, quando ela vai até Jesus, Jesus dá essa resposta, dá a impressão que Jesus é meio, está excluindo, né? Essa mulher, uma passagem de Jesus é meio brava, ele fala assim, eu vim para as pessoas, para o grupo de Israel. E ela não era de Israel, ela não era dessa região. É como se Jesus falasse assim, olha, eu vou atender só aqui o pessoal do Jardim Heloína, viu? E outras pessoas exclusivistas, né? Quem é aí do Campo Alegre, quem é do Alto Cardoso, quem é do Araretama, eu não vou atender não, vou atender só quem é do Jardim Heloína. Foi essa a resposta que Jesus deu de imediato. E aí depois a mulher, ela insiste novamente para Jesus atender, ou seja, Jesus aqui está mostrando que a nossa fé não é uma fé imediata. Que a oração não pode assim, Senhor, eu quero isso, pronto, toma, vai embora. Igual a gente vai no supermercado, preciso comprar alguma coisa, vou lá, compro, pago e vou embora. Não, mas a oração é essa intimidade com Jesus. E Jesus, ele queria extrair dessa mulher aquilo que ela tinha de melhor, que era a sua fé, que era de fato depositar a confiança que ela tinha em Jesus. É muito interessante a gente olhar a perspectiva de Jesus aqui a partir desse direcionamento que ele faz, né? Porque até mesmo ela vem com um pedido para que ele tenha compaixão dela e um segundo pedido assim, né, que cure a filha. Então há uma necessidade dessa mulher, uma grande necessidade. Fala, Jesus, tenha compaixão de mim, cure minha filha, porque eu sofro, né, com a situação de que da situação que é vivida por aquela menina, que é sua filha. As mães vão entender muito isso, né, João? Sim. Uma mãe que tem um filho doente, os pais também, mas muito mais, geralmente é a mãe que cuida mais, né? O quanto é difícil ver um filho doente, ver um filho sofrendo, né? E quando ela olha para Jesus olha para essa situação, e depois a gente vai ver ali no final do versículo, ele vai falar assim: mulher, como é grande a tua fé, como queres que seja feito, e a partir daquela hora sua filha foi curada. Mas o que Jesus desperta nela? Justamente aquilo que a Bruna falou, a sua fé.
Antes do milagre acontecer, antes de ser atendido, né, aquilo que aquela mulher veio rogar, né, para Jesus ali naquele momento, antes disso, ela passa por um processo em despertar aquilo que talvez nem mesmo ela o reconhecia como sendo Senhor, como sendo Mestre. Então Jesus, com essa provocativa mesmo de falar para ela, olha, você, né, não é digno eu te dar o pão, tirar o pão da mesa para dar para você. Jesus desperta nela, para que ela reconheça, gente, profundamente, para que ela faça essa experiência de não é um milagreiro, não é uma pessoa que passa pelas regiões somente fazendo milagre. Esse homem é um homem que desperta em primeiro lugar a nossa fé. E é muito interessante, gente, que a partir da narrativa dessa história, a partir da vida dessa mulher, a gente vai entender o que é oração e como que a gente deve rezar a Jesus. Eu até estava lendo aqui no catecismo da Igreja Católica e ele vai definir assim, o que é a oração? A oração é o impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Essa frase aqui é de Santa Teresinha do Menino Jesus e o catecismo da nossa igreja, a doutrina, define a oração assim. Ou seja, é o impulso do nosso coração, onde eu vou até Jesus, seja no meio das minhas dificuldades ou seja no meio das minhas alegrias. Seja no momento em que eu quero louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, ou seja no momento que eu preciso suplicar compaixão, como essa mulher pediu. No momento que eu preciso suplicar, dar força a Jesus, porque eu estou enfraquecida. Então, é esse impulso, aquilo que está dentro do nosso coração. Essa é a oração que Jesus espera de nós, uma oração de fé, uma oração de verdade, em que eu leve para Jesus, em que você leve para Jesus, não somente um pedido de graça, de milagre que você está precisando, mas que de fato você consiga colocar-se inteiramente e verdadeiramente aquilo que você é, aquilo que realmente você precisa encontrar no Cristo, um sentido para a sua vida. E muitas vezes, né, quando a gente faz a nossa oração, nós não direcionamos a nossa oração buscando essa relação. Nós muitas vezes não buscamos a nossa oração depositando o nosso coração, essa retirada daquilo que está no nosso interior, daquilo que é uma necessidade do coração. A Santa Teresinha define que é a entrega de coração. Mas e o que o nosso coração de fato vive, né? Muitas vezes nós rezamos, nós colocamos a oração somente com a nossa consciência. Nós vamos aí racionalizando, olhando para a nossa necessidade, muitas vezes somente mental, e não abrindo o nosso coração para que a nossa fé nos leve a um mergulho nessa graça de Deus. E daí nós não buscamos mais somente algo em troca, mas algo que nos coloca diante do Senhor, algo que nos coloca diante daquele que pode de fato nos salvar, né? Que é a maior intenção de Jesus. Gente, e enquanto antes você ia falando sobre o coração, né? Se essa mulher aqui do Evangelho, ela fosse até Jesus somente na sua razão, na primeira resposta de Jesus, ela ia embora. Porque imagina, Jesus simplesmente olhou para si, eu não vim para você que mora nessa região, eu vim salvar outras ovelhas. Mas acontece que essa mulher estava com o coração aberto para de fato mergulhar nos mistérios da fé. Ela estava de coração aberto para acolher de fato quem Jesus é na vida dela. E o que Jesus poderia fazer? Muito mais do que curar a filha dela, mas no sentido de restaurar a dignidade dela, no
sentido de mostrar quem de fato realmente ela é. Tanto é que no final ela ouve essa belíssima expressão: mulher, grande é a tua fé. E até aqui no nosso catecismo ele fala assim: é o coração que reza. Se o coração estiver longe de Deus, a expressão da oração é vazia. Uma oração só racional, uma oração só eu quero isso, eu quero aquilo, é uma oração de troca. Tá bom, Jesus, se o Senhor realizar isso para mim, beleza, eu continuo, mas se o Senhor não realizar, eu não quero mais saber. Então assim, olha para onde a gente vê como que muitas vezes a gente vai fazendo, a gente quer controlar até a ação de Deus na nossa vida. E a oração não é um controle. A oração é esse nosso coração, é expressar, é abrir o coração. E o coração é a casa que eu estou, é onde eu moro. Ele é o centro escondido pela razão e por outra pessoa. E só o Espírito de Deus pode nos ajudar a mergulhar e a sondar o nosso coração, sabendo que de fato realmente a gente precisa. E a gente precisa, outra coisa, Cíndia, diante dessa passagem, a gente precisa entender o contexto, né, que se vive, porque as pessoas não conheciam Jesus daquilo que ele era. Então Jesus está passando por um processo ali de fazer com que as pessoas o reconheçam naquilo que ele é, como Filho de Deus. Então Jesus, com certeza, ele vai realizar muitos milagres naquela região, nos lugares onde ele passou, mas esses milagres, eles tinham um objetivo claro, que era fazer com que as pessoas, a partir dos milagres, reconhecessem a sua autoridade, que além da questão física, além da questão científica, além da razão humana. E é por isso que Jesus realizava muitos milagres, muitas curas e expulsava os demônios, porque ia além da compreensão daquilo que era somente humano. E a partir desse momento que Jesus começa a realizar essas ações ali, que vai além da compreensão daquelas pessoas, aquelas pessoas começam a reconhecer que ele, de fato, era um homem diferente. Que aquele homem, de fato, era um homem no meio dos outros, que ia além da profecia. Porque o que as pessoas conheciam? Era somente os profetas. Mas Jesus realizando, Jesus no meio do caminho, curando as pessoas, Jesus fazia com que trazia a divinidade de volta das pessoas, fazendo com que as pessoas reconhecessem que ele de fato era o Filho de Deus, aquele que foi escolhido para salvar toda a humanidade. E quando a gente entra nessa perspectiva de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é aquele que veio para mudar a nossa história, a gente começa a entender um pouquinho sobre esses questionamentos que a gente tanto faz. Será que Jesus não está ouvindo a minha oração? Muitas vezes, gente, o que acontece? A gente acaba assim, fixando a nossa vida, fixando aquilo que é a nossa meta, simplesmente em algum sonho, simplesmente em algum desejo que a gente tem, simplesmente numa cura, num milagre. E a gente passa a viver uma fé assim, querendo que Jesus cure. E a gente não mergulha na intimidade com Ele. Só que daí eu não começo a olhar para a minha vida num todo e perceber as graças que o Senhor derrama sobre a minha vida. E eu quero falar uma coisa para você. Deus derrama graças na sua vida todos os dias. Deus faz um milagre na sua vida todos os dias. Talvez você só não esteja percebendo porque você está vivendo uma vida simplesmente na razão. Ou porque você está vivendo a sua vida no automático. Ou sabe quando a gente quer muito uma coisa? Por exemplo, quando a gente está indo para algum lugar. Aí não dá a impressão que esse lugar não chega nunca, porque você está muito ansioso, você quer que chegue logo. Aí você olha no relógio assim, gente, isso não vai chegar nunca, parece que fica muito longe. Ou, por exemplo, quando hoje eu fui levar o nosso carro para arrumar e eu tenho mania, assim, né? Eu gosto de planejar toda a minha agenda e colocar horário. Então, tal hora eu vou fazer isso, só que eu esqueço, né? Eu não sou controladora do tempo e das pessoas, né? Porque para que eu conseguisse
planejar o meu dia hoje desse tudo certo, eu tinha que controlar todas as pessoas. Mas eu não sou controladora do tempo nem das pessoas. Então eu cheguei lá para arrumar o carro, aí o moço falou assim, você espera só um pouquinho? Gente, a primeira coisa que eu vi, você espera só um pouquinho. Ah, meu Deus do céu, eu já sei que se espera só um pouquinho. É um pocão. É um pocão e vai atrasar tudo que eu tenho para fazer hoje. Mas não tem jeito. E aí que eu comecei, né, a pensar nesse momento. Falei, poxa vida, se eu não sou capaz de esperar por coisas tão simples e por coisas circunstanciais, né, que faz parte da circunstância, como é que eu vou esperar pelas coisas mais difíceis, digamos assim? Então, assim, o nosso dia a dia nos treina para isso, para espera. Não tem jeito, a gente tem que esperar. A gente precisa ver que tem coisas que não tem o que fazer. Mas aí eu fui esperando e as coisas foram demorando e eu não conseguia mais pensar em outras coisas, porque eu só estava pensando assim, vai atrasar, vai atrasar, vai atrasar. Entende? Então quando a gente só fica nessa coisa assim, Deus não me ouve, vai atrasar, Deus está atrasando o processo da minha vida, você não percebe o que está acontecendo à sua volta. E de fato, às vezes Deus está realizando muitas coisas para você, Deus até está te respondendo, mas você não percebe a resposta de Deus na sua vida porque você só está preocupado com isso. Eu tenho que esperar por algo que eu não estou mais aguentando esperar. E é justamente o tema dessa live, né? Que é justamente determinados pontos da nossa oração, parece que Deus não nos ouve. Nós temos essa impressão de muitas vezes de que nós estamos pedindo, nós estamos anos esperando determinadas coisas e determinadas coisas não acontecem. Quantas pessoas que vivem nessa angústia? Quantas pessoas que vivem em função dessa resposta de Deus? Mas aí está esse grande questionamento. Será que nós estamos de fato prestando atenção naquilo que Deus quer nos dizer? Será que Deus parou de nos escutar? Ou será que nós paramos de ouvir ou de prestar atenção na resposta de Deus? Será que o processo não é inverso? Será que todos os dias Deus não está falando conosco? Deus não está colocando situações para responder os nossos anseios como respostas às nossas orações e nós ainda estamos buscando as nossas respostas? A dificuldade é essa, gente. A dificuldade é porque na hora do desespero, a maior tendência que nós temos é de olhar para nossas necessidades, para as nossas angústias, para as nossas... quando o sofrimento entra e bate a nossa porta, nós olhamos, nós começamos então a olhar para nós, e nós queremos de qualquer jeito tirar aquilo daquele momento, da circunstância da nossa vida, aquilo que nos incomoda, aquilo que realmente está fazendo mal em nós, e nós caímos, né? Ontem a gente mexe com obra aqui, né? E entrou uma ferpa no meu pé, assim, sabe? Estava andando de chinelo, entrou uma ferpa, gente. Como que nem a Bruna falou do tempo, mas como que ali a ferpinha no pé ali, quando eu pisava doía. Mas como que aquela dorzinha é capaz de centralizar todinha a minha atenção para aquela situação? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas quando eu pisava, eu esquecia de tudo que eu estava fazendo. Eu falava, meu Deus, eu tinha que ter essa ferpa, está doendo. E a dor justamente faz isso conosco. O sofrimento faz isso conosco, de fazer com que entremos focalizados somente naquela situação pontual. E muitas vezes entrar nessa situação pontual, aí, consequentemente, o encardido, né, usa dessas situações pontuais para nos canalizar, para nos tapar, para de fato fazer com que a nossa vida fique cega e fique surda para a voz de Deus e para as ações de Deus. Eu até me lembrei, né, Maurício, o nosso fundador, ele nos ensina assim, por que o peixe morre fácil? O peixe ele morre pela boca, de maneira muito fácil. Por quê? Joga o anzol, tá lá a isca, ele vai e come. Então, assim, ele cai fácil na nossa armadilha. Ou seja, todas
as vezes que nós queremos nos apressar para que algo aconteça na nossa vida, a gente corre sério risco de morrer pela pressa, de morrer também por esse imediatismo, de querer ir por caminhos mais fáceis. Até eu pensava assim, né, sobre a espera e a pressa. Nós não sabemos esperar porque a gente tem pressa, porém na pressa a gente perde de experimentar, de saborear todo o processo de Deus na nossa vida. E às vezes, gente, você está pedindo por algo e Deus realmente não vai atender, né? Precisamos falar sobre isso. De repente você está pedindo algo e Deus não vai atender. Não vai atender por quê? Se Deus é bom. Se a palavra de Deus diz, né? Tem um evangelho que foi esse tempo atrás que Jesus fala: tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Então por que eu estou pedindo em nome de Jesus e o Pai não está me dando e Deus não está me atendendo? Porque tem coisas que não faz parte do projeto de salvação para a sua vida. E Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Tem coisa, gente, que não depende de Deus. Nossa, como assim não depende de Deus? Porque Deus respeita a nossa liberdade. De repente você está rezando por uma pessoa e eu falo, reze pela conversão das pessoas. Reze pela cura das pessoas. Reze, não canse de rezar. Seja persistente na sua oração, assim como essa mulher do evangelho foi. Mas lembre-se que Deus é Deus, tá, gente? E que muitas vezes Ele quer fazer o milagre, Ele quer fazer a graça, mas depende também da abertura do coração humano. Depende dessa pessoa se colocar diante da graça de Deus e querer com que essa graça de Deus aconteça na vida dela. Até porque, né, a gente olha para situações, gente, e foi até interessante a semana inteira aí, tá negócio de política aí, né, a gente vê aí os carros de som passando e tal, e aquela barulheira, né, botar uma barulheira na rua que só Jesus, né, faz parte desse tempo eleitoral que nós estamos vivendo, mas diante dessa barulheira, assim, dos carros na rua, assim, eu escutei outro som muito alto ligado, assim, e um discurso. E depois eu comecei a analisar esse discurso. Esse discurso dizia assim: sábado, venha participar do dia do milagre. Venha buscar o seu milagre na igreja tal. É necessário. O seu milagre estará lá. Eu falei, gente, eu falei assim, eu acho que eu não ouvi direito. Eu escutei de novo. Tal, venha buscar o seu milagre. Você que está precisando de um milagre, de uma graça, sábado, aqui no Jardim Oina, será o sábado do seu milagre. Eu falei, gente, peraí, cara, não é possível um negócio desse. Qual é a intenção dessas pessoas em colocando o nome de Jesus para que as pessoas busquem o milagre? Falei assim, aonde está o projeto de salvação que a Bruna falou? Aonde está o projeto onde Deus visa não fazer com que as pessoas só andem, não fazer com que as pessoas fiquem curadas, não somente fazer com que as pessoas, né, se livrem, tenham um livramento das drogas, mas aonde está o projeto de salvação, gente? Porque nós podemos olhar para a realidade, nós podemos até ser curados das nossas enfermidades, nós podemos ir na igreja e Deus muitas vezes vai atender o seu pedido de curar uma enfermidade, mas Deus, o maior desejo de Deus é o projeto de salvação, é que salve, é que você entenda que aquela cura, você volte de novo a contemplar a face de Deus. O milagre precisa fazer em nós, e é por isso que nós oramos e nós pedimos para conversar com uma pessoa, mas nós não sabemos se aquela pessoa de fato, talvez, vou até colocar assim de uma forma provocativa, talvez uma cura na vida daquela pessoa, ela perca a salvação, e nós não sabemos os desígnios de Deus, talvez Deus não curou, não atendeu a sua necessidade, porque Deus sabe que o coração daquela pessoa não está preparada para receber. Porque ainda que aquela pessoa esteja doente, ela está sob a graça de Deus.
Mas a parte de Deus conhecendo o nosso coração, Deus concedendo a graça, Deus muitas vezes sabe que essa pessoa vai se desviar novamente e vai se perder na sua liberdade. E tem coisas, gente, que eu vou repetir isso de novo. Não depende de Deus. Por que eu estou sendo insistente nisso? Porque eu escuto muitas pessoas, e eu já passei por isso também, da gente chegar, eu sou consagrada à vida da comunidade, então eu moro na comunidade, tenho a capela aqui na nossa casa. E quantas vezes eu já cheguei ali, joelhei diante de Jesus, e disse assim, Jesus, faz isso na minha vida, por favor, pelo amor de Deus, e cura tal pessoa, e Senhor faz isso, e não fez. E aí a culpa é de Deus? Eu vou sair agora e falar assim, nossa, Deus não está ouvindo a minha oração? Não. Ou é porque de fato isso não vai fazer parte porque não era o momento, porque não é para minha salvação, ou porque não depende de mim ou de Deus, depende de uma outra pessoa, ou porque depende de várias circunstâncias. Então assim, cuidado para que nos momentos que você precisa de alguma coisa, nos momentos que você está rezando, você não jogar a culpa para Deus dos seus problemas. Cuidado para você não se afastar de Deus. Porque isso que muitas vezes a pressa, o imediatismo faz com que daqui a pouco a gente comece, Deus não me ouve mesmo. E aí a gente vai se afastando de Deus. E a gente vai culpando Deus. E Deus é bom. Deus só quer o nosso bem. O Santo Agostinho, ele tem uma frase que ele diz assim, no nosso catecismo, numa parte que pergunta, que fala justamente sobre isso. Será que Deus não ouve, nem quando a minha oração não é ouvida? Aí eu encontrei essa frase de Santo Agostinho que diz assim, não te aflinjas se não receberes imediatamente de Deus o que você está pedindo, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está pronto para nos dar. Vou repetir. Assim, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está pronto a nos dar. E por que Santo Agostinho diz isso? Porque com certeza muitos dos pedidos dele também não foram atendidos. Mas muitas vezes os nossos pedidos, naquilo que a gente entende que é melhor para nós, não são atendidos. Mas aquilo que faz parte do plano de Deus para nós de felicidade, pode ter certeza que Deus vai te dar. Tudo aquilo que faz parte do plano de felicidade, eu digo assim, uma felicidade no sentido mais amplo, né? Na questão transcendental. Naquilo que felicidade ligada a salvação. Naquilo que faz parte do projeto de salvação de Deus para a sua vida, pode ficar tranquila, Deus vai realizar. Até porque, gente, nós somos materialistas, a gente tem falado bastante isso, né? Nós enxergamos a nossa vida a partir daquilo que é palpável. E diante da realidade desse mundo, diante daquilo que nós estamos vivendo, o mundo está cada vez mais nos lançando a um olhar materialista. A felicidade está se tornando material, né? Hoje nós temos compreensão de felicidade como materialismo. Nós temos hoje, quando nós chegamos e falamos, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida na vida, nós logo vamos relacionar riqueza. Um jogador de futebol, um cantor, uma pessoa que é formada e é estudada. Gente, então todo o nosso conceito de felicidade está muito interligado ao materialismo e nós vamos nos inflamando com isso. E isso vai culturando, isso vai entrando dentro das nossas igrejas. Porque nós vamos tendo a compreensão de Deus a partir desse materialismo. Nós vamos ter uma relação com Deus materialista. Nós precisamos palpar. Nós precisamos ganhar. Nós precisamos tocar. E nós vamos olhando para a nossa vida e nós vamos materializando também a nossa fé. Nós vamos esquecendo que a nossa recompensa é o reino dos céus. A nossa recompensa não está aqui. Gente, como
frequentemente a busca pelo reino nos traz uma felicidade ainda em terra. Porque nós vamos conseguir lidar com a situação. Não que vai amenizar, não que nós não vamos ter situações difíceis, não que nós não vamos passar por perrengue, não que não vai a doença, não vai... Não. Nós, buscando o reino dos céus, ainda nessa terra, Deus vai nos preparando, que nem Santo Agostinho falou aqui, Deus vai nos preparando nessa busca do reino dos céus, Deus vai nos preparando para algo maior, porque diante dessa busca desse algo maior, nós vamos ficando muito mais resistente, e não porque somos melhores, mas porque a nossa fé nos faz ter um olhar além, que é o olhar da esperança, que é o olhar do que essa situação não me para, eu olho além, eu vou além dessa situação. Uma doença, a doença não me paralisa, porque o meu objetivo maior é o reino dos céus, e se eu for curado nas minhas orações, eu vou glorificar a Deus ainda nessa terra, mas se eu não for curado nessa doença ou nessa situação que eu estou vivendo, eu tenho certeza que a minha glória será maior, porque eu estarei no reino dos céus contemplando a Deus face a face. Então, nós aí temos, né, essa possibilidade de ser ainda mais felizes. Exato. E olha, gente, o Ângelo falava de materializar a nossa fé, a nossa vida. No sentido, não assim de só ser material no sentido financeiro do dinheiro, mas assim, de materiar a nossa vida, de colocar a expectativa da nossa vida só nas coisas deste mundo, desta terra. E é isto que as ideologias, e é isto que o mundo quer fazer conosco. Tirar Deus da nossa vida para que a gente ache que a gente tem que ser feliz plenamente, que a gente acha que a gente tem que viver tudo aqui. E que infeliz, que tristeza é a pessoa que não tem fé e que não reza e que acha que a vida dela é só isso daqui. Sabe por quê, gente? Uma hora isso vai acabar. Não tem jeito. Semana passada a gente ficou triste, houve todo mundo comovido na internet, porque o Loiro José, me esqueci o nome do ator, faleceu. É triste isso, né? A gente fica, nossa, ou seja, ninguém está imune disso. Com dinheiro ou sem dinheiro, com sucesso ou sem sucesso, um dia uma doença pode chegar e nos pegar despercebido. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos quando nós iremos embora. Mas o fato é, nós não somos feitos para este mundo. Um dia nós vamos completar a nossa vida aqui na Terra. E aí, Deus não vai chegar lá e falar assim, ó, tá bom, você rezou um dia para mim, então você vai para o céu. Não, mas como foi a sua vida de oração? É por isso que nós precisamos insistir na oração, porque nós precisamos lutar para a nossa salvação. Há um céu a nos esperar e que nós temos a possibilidade de adentrarmos nele, desde que hoje, na nossa vida, a gente queira abrir o nosso coração. E é por isso que eu repito, reze, seja uma pessoa de oração, para que você não perca de vista o céu, o paraíso, para que você não perca de vista Deus. Ainda hoje eu conversava com uma professora e eu dizia assim a ela, eu imaginava isso. E ela falava, as coisas estão muito mais difíceis, os alunos voltaram, mas assim, os problemas aumentaram, está muito difícil, eu não sei até onde vai essas dificuldades. Ela falou assim, vamos rezar. Rezar e agir, claro, mas no sentido assim, e eu quero rezar muito por todos os professores, para que eles tenham essa sensibilidade, essa força, para que eles possam fazer da sua profissão uma vocação, um algo a mais. Para que eles possam cuidar desses alunos que estão chegando para eles neste momento difícil. Conversava com uma outra mulher hoje também, e ela dizia assim, Bruna, minha irmã está num estado muito ruim, assim, de doença, de enfermidade, está na UTI, nós não sabemos quantos dias ela vai ter de vida e se de fato ela vai sobreviver. E eu dizia assim, olha, é um tempo de espera e um tempo de fé, porque quem espera com fé consegue saborear até nas dificuldades a graça de Deus. Por isso que nós temos que rezar, porque diante de uma situação difícil, a oração talvez de fato não vai realizar aquilo que a gente está querendo. A oração
não vai resolver todos os nossos problemas. A oração não vai nos tirar os problemas, mas a oração vai nos fortalecer. A oração vai nos ajudar a ter uma visão maior, a fazer esse processo que o Ângelo estava falando, de não ficarmos presos somente na matéria, presos somente no problema, presos somente na dor, mas ela faz com que a gente vai ampliando o nosso olhar. E uma pessoa que tem o seu olhar pleno, sobretudo assim, uma pessoa que consegue olhar para o céu, olhar para as coisas do alto, é uma pessoa que consegue se fortalecer em todos os momentos da sua vida. É interessante, gente, quando você encontra uma pessoa de oração. É muito interessante, quando você encontra, eu tenho um exemplo assim, graças a Deus, assim, em casa, assim, a minha mãe é uma mulher de muita oração, sabe, assim, a vida inteira, eu vi a minha mãe, inclusive hoje foi aniversário dela, eu até deixei um agradecimento a Deus, né, pelo dom da vida dela, porque eu sempre via uma mulher de oração. E nos momentos mais difíceis, gente, era interessante, duas coisas que as pessoas sempre falam. João, eu nunca vi sua mãe triste. E eu nunca vi sua mãe desesperada. Eu falei assim, eu já vi, né, porque eu convivo com ela, né. Então, claro que eu já vi momentos que minha mãe entrou em angústias, eu já vi momentos que a minha mãe chorou no quarto, minha mãe, né, vivenciou momentos assim. Mas, gente, é raro as pessoas ali de fora encontrar isso numa pessoa de oração. É difícil as pessoas encontrarem numa pessoa de oração uma pessoa para baixo, uma pessoa caída. Quando uma pessoa é de oração, independente do problema, ela está triste, mas ela não fica abatida. Ela não fica, porque a pessoa fica abatida quando ela perde a esperança. Pode ver, gente, analisa para você ver. As pessoas estão abatidas por quê? Porque elas perderam a esperança. As pessoas estão abatidas porque, meu filho não vai melhorar mais. Meu filho nunca mais vai sair dessa situação. Meu filho não tem mais jeito. E daí as pessoas vão se abatendo, claro, porque vão se cansando, mas a oração justamente traz isso. A oração traz a força de novo, traz o vigor de novo, para que nós continuemos, para que nós, diante da situação, nós olhemos para essa situação. E daí, aquilo que a Bruna falou, eu não sei se vai melhorar ou não, mas nós sabemos, nós cristãos, nós precisamos ter a certeza que essa situação é a situação que está me santificando nesse exato momento. Se a sua situação hoje é difícil com uma pessoa, se a sua situação hoje for uma situação que você não encontra possibilidade, e de fato muitas vezes não tem possibilidade, saiba de uma coisa, a tua fé, a tua oração precisa te levar ao encontro pessoal com Cristo, porque você vai descobrir que essa situação é a situação santificadora, é essa situação que muitas vezes é a via que vai abrir a porta dos céus. E é por isso que Paulo vai dizer, todos os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a graça reservada para cada um de nós no futuro. E nós não podemos, gente, cansar de rezar. Sabe, Jesus foi um homem de oração e que nos ensinou a rezar. A primeira oração que Jesus nos ensina é a oração do Pai Nosso. Por quê? Para nos ensinar que nós temos um Pai que olha por nós lá do céu. Nós não estamos jogados nesta terra. Depois de Jesus, nós até fizemos uma formação, foi sexta, né? Da oração que Jesus faz quando ele está no Horto da Oliveira. E ele fala assim, Pai, eu rezo para que não tires eles do mundo, mas que preserve eles do maligno. Então assim, Jesus reza a Deus para que a gente não caia nas mãos do maligno, para que a gente não tire Deus do centro da nossa vida. E para que a gente não perca de vista a salvação. Essa é a oração que Jesus faz por cada um de nós. Para que a gente não perca a visão, para que a gente não perca o sentido maior das nossas vidas, que é a salvação. E que tudo nessa vida vai passar. Tudo.
sabe, Jesus reza, Jesus nos ensina a rezar para tomarmos as nossas decisões. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele rezou. E a oração também de intimidade, né? De se colocar na presença de Deus e deixar Deus falar conosco. E assim a gente deve rezar também pelas pessoas, para que elas possam encontrar a salvação, para que elas possam se abrir para a graça de Deus. Assim como o Ângelo falava da mãe dele, eu me lembrava, né, de muitas vezes que eu ouvi ele falando no testemunho. Quantas vezes ele viu a mãe dele ajoelhada rezando por ele. E um dia ele foi dócil e aceitou o convite de Deus. E hoje ele está aqui. Então assim, quando a gente vai rezar por uma pessoa, a gente precisa rezar também para que ela se abra para Deus. Porque Deus dá a oportunidade de falar conosco todos os dias. Deus bate a nossa porta. A gente só precisa estar sensível para a gente conseguir entender o que Deus quer falar com cada um de nós. Gente, eu queria pegar Isaías 59, aqui já partindo para o final dessa live. Isaías 59 vai dizer assim, Isaías 59, versículo 1. Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais para salvar, nem ficaram surdos seus ouvidos, e ele incapaz de escutar. Olha só o que Isaías vai dizer, gente. Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais para salvar, nem ficaram surdos seus ouvidos, e ele é incapaz de escutar. Ao contrário, vossas injustiças é que viraram um abismo a distanciar-vos do vosso Deus. Foram vossos pecados que esconderam a divina face, impedindo de escutar. Gente, olha só o que Isaías, e daí muitas vezes a gente pede também, né? Vamos atrás dos milagres, né? Sabadão tá tendo milagre aí, gente. Se tiver a fim de milagres, pode vir no Jardim Heloína aqui, eu não sei o lugar, mas vai estar tendo aí. E talvez o seu milagre esteja lá, né? Mas, gente, nós, comunidade católica Alicerce, Igreja Católica Apostólica Romana, nós visamos, nós desejamos que as pessoas se salvem. Nós desejamos que pessoas, muito mais do que pessoas saiam andando, muito mais do que pessoas voltem a enxergar, muito mais do que pessoas voltem a escutar, nosso desejo maior como igreja é que as pessoas sejam salvas pela mão de Deus. E é por isso que nós atentamos. Muitas vezes a tua oração não está chegando nos ouvidos de Deus, não porque Deus quer, mas porque os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, é esse abismo que nos distancia da divina face de Deus. Olhemos para a nossa vida. Olhemos, pedimos em primeiro lugar, Senhor, misericórdia desse seu filho pecador. Misericórdia, Senhor. Senhor, olhai para aquilo que ainda é minhas limitações, os meus pecados. Porque, gente, nós, comunidade Alicerce, desejamos a salvação das pessoas, porque nós sabemos que existe um lugar que não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, e esse lugar é o reino dos céus. Exatamente. Amém. E para encerrar, gostaria de ler mais um trechinho aqui do Evangelho de João, capítulo 16. Jesus nos diz assim: o Pai está sempre comigo. Eu vos disse essas coisas para que em mim, no Cristo, tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, para você que está nos assistindo nesta noite, neste momento, e você está passando por alguma coisa, coragem, porque em Deus a gente encontra a paz que tantas pessoas necessitam. O mundo
de coragem, de pessoas que expressam a sua fé. Não nos deixemos se intimidar, enfraquecer pelas coisas que nós estamos vendo neste mundo, porque o mundo assim, sem Deus, né? Ele quer tirar de fato a nossa fé, mas não vamos permitir, porque aqueles que estão em Deus, aqueles que rezam, sabem, né? Que ainda que não aconteça tudo o que você quer, no tempo que você quer, na hora que você quer, existe uma graça de Deus sendo derramada na nossa vida a todo momento. Existe as bênçãos de Deus não deixam de acontecer no meio de nós. Basta você abrir o seu coração e estar sensível para aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, nesse exato momento. E na vida daqueles que a gente tanto reza e espera também, né? Um dia estarem buscando a sua conversão. Nunca se esqueça, oração é mistério. São mistérios da salvação. A oração, se nós tentarmos compreender, nós vamos ficar loucos. Aí não é oração. Aí não é oração. E a gente tem que lembrar que é Deus que está no comando da oração. Oração é mistério. Viva os mistérios de Deus na oração. Pessoal, que Deus abençoe a quarta-feira, essa semana de vocês, a vida de cada um de vocês. Nós da comunidade Alicerce estamos aqui lutando para levar o Evangelho na vida das pessoas e nós precisamos de você. Chegou a parte que você faz com que o Evangelho também chegue na vida das pessoas, que é ser colaborador desta obra, que é acreditar nessa missão. Né? Nós precisamos, gente, né? Nós falamos aqui, nós estamos visando aí a salvação, claro, muitas pessoas ficam esperando, né? Ah, mas as pessoas estão mudando de vida. Eu não sei se as pessoas estão mudando de vida. Não dá, é mistério. Mas nós sabemos uma coisa. Nós estamos pregando, nós estamos buscando, não vou falar, né? Buscando levar a salvação em todas as missões que nós realizamos. E você pode colaborar com a gente, porque sábado agora é a nossa pizza. É a nossa pizza. Então você é convidado a comprar uma pizza, você que ainda não encomendou a sua pizza, pode estar encomendando nesse momento. Manda uma mensagem aí no Instagram, no Face, no nosso WhatsApp. Encomende. Ah, mas eu não como pizza. Presenteie alguém que você sabe que come a pizza e que gosta. A pessoa fica muito feliz. Muito feliz, claro. Gente, a pizza que nós realizamos na comunidade é a forma que a gente tem hoje, gente, de manter a nossa missão. É a forma que nós temos hoje de manter tudo aquilo que nós vivemos aqui na comunidade, né? Hoje nós só temos a possibilidade, né, não devido à pandemia, mas de ir às escolas, ir até as pessoas, que a Bruna testemunhou hoje, né? Passando na casa das pessoas, né? Levando palavra de esperança, levando o Evangelho para as pessoas, para as famílias, para a juventude. Só isso só é possível porque pessoas colaboram com esta obra. Porque pessoas, né, e colaboram de uma forma gostosa, que é a pizza, né? É uma forma gostosa. É só R$20, gente. R$20 você está ajudando a evangelizar. Isso é muito pouco, né? Para evangelizar. Então, adquira já a sua pizza. Muito bem, nós queremos agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco nesta noite, aos nossos colaboradores, né, que estão nos ajudando aí na arrecadação das pizzas, aqueles que estão nos ajudando a vender, aqueles que já compraram. Queremos agradecer aí você, sócio, nosso evangelizador, e a cada um que ajuda, né? A Gracinha que ajuda tanto a gente. Gente, vai lá no Salão Máximo para vocês também, eles nos ajudam tanto. Nenê e a Gracinha, passem por lá também, né? Eles ajudam a gente a estar divulgando uma coisa que é tão boa Com também, certeza. né? E tem diversas formas de ajudar a comunidade, de ajudar com que o Evangelho chegue até as pessoas. Então colabore conosco e nos ajude a expandir a nossa evangelização. Deus abençoe, boa semana, até sábado, com certeza nós vamos até a sua casa, porque você vai adquirir a pizza, e até a próxima live da Comunidade Católica Alicerce. Tchau, gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, até pessoal, mais. fiquem com Deus, boa noite.